Oi, gente, eu sou a Kátia Lins Coimbra, sou administradora do canal Letras e Oráculos e hoje esse vídeo é sobre o baralho Le Petit Lenormand e é um vídeo que ele não tem um tema específico, ele tem vários temas. Eu vou falar de cada um de uma maneira breve, mas cada tema vai servir como boas dicas, vamos dizer assim, para as pessoas que têm interesse nesse baralho, que estão começando a estudar e que têm algumas dificuldades de compreensão. Então, o primeiro tema que eu vou abordar é sobre uma questão que eu acho muito interessante, que eu observo muito, principalmente nesses grupos de Facebook sobre o baralho, que aliás tem uns que são muito interessantes, muito bons, né? Mas eu observo uma grande quantidade, por exemplo, pessoas que fazem uma postagem, fazem uma pergunta particular, fazem sua própria leitura e pede um retorno, né, de leitura para os colegas ali, das pessoas que fazem parte do mesmo grupo, pedindo que as pessoas também leiam. Isso é uma maneira de trocar informação, trocar ideias, aprendizado, é super interessante. Mas o que eu tenho como ponto crítico é que eu observo o seguinte: a pessoa que joga, ela tem uma leitura das cartas com significados que tem uma variação no sentido assim. Elas fazem parte de um todo, mas a leitura delas tem particularidades, né? Que servem muitas vezes para ela, para aquela pessoa que está jogando, ou então ela faz parte de uma escola que delimita, né, determinados significados para as cartas, e aí então ela faz a leitura e pede para que outras pessoas façam essa leitura, só que essas pessoas, elas também trazem particularidades de significados que foram absorvidos através da própria experiência, né? Ou fazem parte de uma escola que o significado das cartas tem algumas diferenças marcantes, né? Então, o que acontece? Por exemplo, uma coisa que é super, né, assim, serve de exemplo, é quando as pessoas que seguem uma tradição europeia e elas trabalham aqui, por exemplo, com a Carta dos Trevos, que é uma leitura de sorte, surpresa, boa fortuna, mesmo que passageira, né? Na escola que as pessoas seguem aqui no Brasil, que é a escola do tarô cigano, que foi rebatizada as cartas de tarô cigano, essa mesma carta vai falar de pequenos obstáculos. Então, se eu que jogo e para mim, isso fala de oportunidade, de surpresa boa, o baralho ele vai me dar a resposta de acordo com aquilo que eu conheço dele. Então não adianta uma pessoa que vê essa carta como carta de pequenos obstáculos fazer a leitura da resposta, porque ela vai ler outra coisa. Então a gente está falando quase que de um idioma outro, né? São as mesmas letras, mas o idioma é outro. Então a leitura vai ser diferente. Então é importante que a gente, antes da gente pedir para alguém fazer uma leitura das cartas que a gente tira para nós mesmos, é saber se essa pessoa tem a mesma visão, né, das cartas, porque senão fica difícil. A questão também da carta oculta. Se você trabalha assim com baralho, considerando que fazendo a soma das cartas você tem uma, uma resposta ali que está implicada na leitura por conta dessa soma de cartas, você, toda vez que você jogar, o baralho em si, ele já sabe, vamos dizer assim, que você considera essa questão da carta oculta. Mas se você não considera e você chama alguém para jogar, para ler o seu jogo e a pessoa considera, também não vai ser convergente, vai ter aí um ruído nessa mensagem, porque a pessoa vai fazer uma soma e como não foi ela que jogou, né,
e ela considera, mas a pessoa que fez o jogo, fez a tiragem, ela não considera, o baralho ele não está falando de carta oculta, porque para aquela pessoa aquilo não está implícito, né? Então, existem essas considerações que precisam ficar muito bem definidas para você poder compartilhar uma leitura com outras pessoas. É necessário que a gente saiba se essas pessoas têm uma relação com as cartas da mesma forma que seja a sua, para que não haja esses ruídos, para que não venha haver essas dificuldades e acabar culpando o baralho de que ele dá respostas dúbias, confusas, para uma pessoa fala uma coisa, para outra fala outra, não. Então vamos definir as bases primeiro, estruturais, né, de significados, para então a gente poder compartilhar, né? Então essa aí é uma das coisas que eu quero abordar. A segunda coisa é a questão do contexto. Eu já, assim, nossa, sabe, que eu já peguei de leitura de pessoas que, por exemplo, perguntam sobre trabalho, aí sai a carta do coração combinada com a carta do anel, por exemplo. Eu vejo as pessoas fazendo uma viagem em relação a isso, dizendo que a pessoa, vamos supor, eu vou encontrar um trabalho daqui a 2 meses, aí na resposta, entre outras cartas, saem essas duas aqui, combinadas. Eu já vi pessoas dizendo, vai encontrar um trabalho e lá você vai encontrar o amor da sua vida, que você vai se relacionar, vai casar com aquela pessoa, vai viver um grande amor, ou enfim, vai namorar o seu chefe, ou a sua chefe. Gente, espera. A gente está perguntando se a pessoa vai arrumar trabalho. Então, olha só, a gente tem que entender que o baralho ele tem 36 cartas. E ele vai responder a realidade da questão com o que ele tem. Esse aqui é a linguagem do Lenormand, é o que ele tem para te responder. Então, somos nós, os leitores, que temos que fazer o contexto. Então, se eu estou perguntando se a pessoa vai arrumar um trabalho, não pode ser uma resposta ligada à vida afetiva. Eu tenho que entender que ele está falando, sim, que ela vai conseguir um trabalho e que esse trabalho vai ser do agrado dela, que ela vai ter um compromisso emocional com esse trabalho, que vai mexer com a emoção dela, com a criatividade, com os sentimentos. É isso que ele está falando. E não que você não vai sair de um contexto profissional para responder uma questão afetiva, amorosa, relacionamento afetivo. Não tem sentido isso, né? Outra coisa que aí realmente eu vejo que a coisa fica complicada, fica confusa, é para quem está aprendendo o método de distância e abre uma mesa ou qualquer outro tipo de tiragem, até mesmo às vezes de 3, 5, 7 cartas, ou um bloco de 9, e aí começa um rolo muito grande. Então, por quê? Porque a gente precisa compreender que as cartas, elas têm um significado. Então, eu vou falar assim da minha escola, que é uma escola que tem uma tradição europeia. Então, veja bem. Eu preciso conhecer o significado dessas cartas primeiro, independentemente do método de distância. É por isso que eu não concordo quando a pessoa vai aprender o método de distância, que você já comece aprendendo o método, esse método de distância que está pautado naquele panfleto assinado pelo Philippe Lenormand, de cara. Eu acho que primeiro a pessoa precisa aprender o significado primário das cartas. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos colocar a carta dos trevos. Então, é uma carta que fala de satisfação, ela fala de oportunidade, fala de sorte, né, de coisas que nos acontecem como uma boa surpresa. Então, essa carta aqui, o significado primário, tem outras coisas, mas eu estou assim, fazendo de uma maneira sucinta. Ok. O fato dela aparecer longe ou perto do consulente numa mesa, quando a gente vai utilizar o método de distância, que a gente pode dizer assim, essa pessoa aqui está com o trevo, a carta dos trevos está longe dela, então ela não está se divertindo, ela não está saindo para ter bons momentos. Isso é uma leitura que faz parte da tiragem, principalmente
vamos colocar aqui uma mesa, né, com uma mesa onde a gente coloca todas as cartas na mesa. Isso eu estou lendo a mesma carta, mas com outro olhar, com uma outra perspectiva. Eu não posso ficar misturando as coisas, entende? Os significados. Por exemplo, essa carta aqui, ó, a carta da Lua, ela tem um significado, por exemplo, com o método de distância. Quando você vai falar do método de distância, se ela está longe, ela vai indicar que a pessoa está se sentindo reconhecida, por exemplo, pelos seus méritos. Aquilo que ela faz, ela acha que ela está sendo bem reconhecida, que ela está recebendo reconhecimento, que ela está recebendo as homenagens, que ela fica satisfeita com isso, ok? Ok. Se estiver longe, a pessoa pode estar triste exatamente porque ela não está achando que ela está sendo bem reconhecida ali no meio que ela está vivendo, seja um meio familiar, de trabalho, enfim, ou entre os amigos, que ela não está sendo bem reconhecida, e isso pode trazer uma coisa de tristeza para ela. Porém, o significado dessa carta primário, ela fala de fama, ela fala de honra, fala de prestígio, de status. Esse é o significado primário dela. Então, se eu quero observar como é que estão as honras, a fama, o prestígio, e até mesmo o trabalho, porque ela é uma carta tema de trabalho dentro da tradição europeia, não importa se ela está longe ou perto. Eu tenho que observar, olha, eu quero ver como é que está o meu trabalho. Eu vou olhar para essa carta, independentemente se ela está perto ou longe da pessoa, e as cartas que estiverem perto da Lua que vão me dizer como é que está o trabalho dela. Se o trabalho está fluindo, se ele está truncado, se ela está numa posição que é confortável para ela, se não é. Porque aí eu estou olhando como carta tema. A carta, se ela está longe ou perto, que se vai me dizer se a pessoa está satisfeita ou insatisfeita com o reconhecimento ou a falta de reconhecimento que ela tem no âmbito de familiar ou de trabalho ou no âmbito social, isso já é uma outra leitura, só que é com a mesma carta que eu vou observar isso. E eu vejo muita confusão que as pessoas fazem quando misturam perto e longe e os significados primários ou como carta tema. Né? Mistura tudo e aí realmente a coisa fica difícil. Né? Então, por exemplo, vamos colocar de novo aqui a Lua. Vamos supor que a Lua esteja próxima da pessoa. Então, essa pessoa, a princípio, eu posso dizer que ela está bem. Ela está se sentindo reconhecida por aquilo que ela faz na vida dela. Ela não está triste e insatisfeita. Embora, às vezes, você possa ver cartas negativas ali em volta, e aí você pode até dizer, bom, ela está se sentindo bem, está se sentindo confortável. Mas quando eu olho como carta tema de trabalho, eu vejo, olha, mas o seu trabalho está pesado, você não tá positivo aí na área de trabalho. Porém, como está perto, é melhor que a carta esteja perto, porque mesmo que ela tenha essas dificuldades no trabalho, ela não está se sentindo uma pessoa assim, renegada, mal vista. Ela vê que tem alguns problemas ali, mas que ela não está sendo tão abatida por esse tipo de problema que está acontecendo no trabalho. Né? Agora, se essa carta estiver longe dela e com cartas negativas, então, se eu olho para a carta como trabalho, eu posso falar que o trabalho está difícil, complicado, uma situação difícil, e que isso também está trazendo grandes aborrecimentos para ela, no sentido de tristeza, que ela está sentindo muito mal com isso, porque essa dificuldade no trabalho está afetando ela, nesse sentido dela se sentir mal, se sentir triste. Né? Aí, muitas vezes, a pessoa pode perguntar, mas uma pessoa que está num momento de trabalho assim, difícil, negativo, ela não estaria se sentindo mal, mesmo que essa carta estivesse perto dela? Sim, mas não tanto, porque se a carta está ali, pelo menos ela está trazendo, vamos dizer assim, os seus bons atributos para a pessoa. Então, ela pode até não estar muito bem no trabalho, ok, pode aborrecer, mas não traz um peso tão grande como se além de estar negativa as cartas, ainda por cima está distante dela. Agora, vamos supor que esteja distante
e rodeado de cartas positivas. Então, assim, eu posso olhar e observar, olha, no trabalho está tudo bem, as coisas estão bem para você, mas tem alguma coisa faltando aí na sua vida que você não está se sentindo legal. Pode ser relacionado ao trabalho ou não. A gente pode até dizer, olha, apesar de estar tudo bem no trabalho, você não está sentindo com o reconhecimento que você acha que você merece. Ou pode não ter nada a ver com o trabalho. Ela pode estar chateada, triste por falta de reconhecimento em outras áreas e não necessariamente com a área de trabalho. Então é necessário que a gente olhe a mesa por vários ângulos, né? Então, mas eu continuo defendendo que é legal a primeira pessoa compreender os significados primários das cartas, assim como também os temas que essas cartas trazem, e depois então a gente vai acrescentando o método de distância, para não dar esse tipo de confusão, né? Porque, deixa eu ver aqui, pensar numa outra... Por exemplo, o livro. O livro fala de conhecimento, tá? E então fala de conhecimento, fala de segredo, aquilo que está guardado, que não se diz, né, que está camuflado de alguma maneira. Mas ele também fala de estudo, fala de formação, fala de escola, pode falar de livros, de jornal, de coisas que nos chegam como informação. Então, eu tenho que olhar essa carta de vários ângulos. Então, por exemplo, se está longe da pessoa, se a borda do livro está voltado para a pessoa, ou se as folhas estão voltadas para a pessoa, isso já é uma coisa de segundo plano, né? Então, por exemplo, muita gente fala assim, essa carta está aqui, ó. Então, o livro está fechado para ela, porque a borda está aqui e aqui é que estão as folhas. Então, as cartas que estão depois aqui, ó. Então, como se tivesse fechado para ela esse conhecimento sobre os peixes, por exemplo, né? Mas antes disso, eu preciso saber o que o livro me diz, tá? Então, independentemente se ele está fechado ou se ele está aberto para ela, é uma carta que está perto dessa pessoa. Então, o conhecimento para ela é uma coisa importante, o estudo é importante, o estudo está perto dela, ela tem uma coisa de leitura, ela lê, mesmo que para algumas coisas, esse conhecimento esteja fechado para ela, né? Ou aberto. De repente, aí a pessoa fala, mas está um lado que das folhas voltado para ela, então ela sabe de segredos ou sabe de coisas, ok, mas isso é um segundo plano que a gente precisa observar, né? Então, por exemplo, vamos supor que que eu faço uma mesa que seja para essa pessoa. Essa disposição aqui, gente, não é a mesa que eu jogo 4 linhas de 8 cartas e depois mais 4 cartas no final. Essa disposição que eu fiz aqui é que eu separei as cartas que são mais desafiadoras, eu coloquei todas elas aqui embaixo. As cartas que as pessoas falam que são cartas negativas, né? Que na verdade representam momentos desafiadores na vida do consulente. Eu separei e coloquei aqui as cartas que são representativas de momentos positivos, ou então às vezes até cartas que a gente chama de neutra, porque depende muito das cartas que estão combinadas com elas. A gente está falando de carta que de uma maneira uma a uma, né? Mas o Lenormand é necessário que a gente faça combinações, né? Para que a gente possa ler. Porque não que não se possa ler cartas soltas, mas ele fica muito mais interessante e também preciso quando a gente combina, né, as cartas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que sai uma combinação aqui numa mesa, eu posso dizer que, aí vamos supor que eu estou jogando para essa moça aqui, e aqui está o cara. Tá? E vamos colocar aqui. Eu posso dizer que ele sabe de algum segredo em relação a finanças do casal, alguma coisa relacionada a dinheiro dele, ou que ele está escondendo
algum compromisso financeiro, alguma coisa relacionada a dinheiro dela que ela não sabe sobre o assunto e que ele sabe, né? Então, porque aqui o livro está com a borda, né, voltado para ela e está com as folhas abertas para ele. Mas antes da gente chegar a essa complexidade, é necessário que a gente entenda os significados primários, né? O que as cartas querem dizer primeiramente. Então, por exemplo, aqui, o coração, que fala sempre, as pessoas falam que é amor. Nem sempre. O coração é falar de sentimento. Pode ser amor, pode ser raiva, pode ser mágoa. Depende da combinação das cartas. Por exemplo, um coração ferido aqui, ó, pela foice. Ó. Né? Então tem um coração aqui ferido. É um coração... Sentimentos agressivos, por exemplo. Né? A respeito de um relacionamento. Que diz respeito a alguma traição. Um sentimento de traição, que a pessoa foi traída nos seus próprios sentimentos e isso machucou, e é por isso que a pessoa está com sentimentos mais agressivos, ou com sentimentos confusos, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer os significados primários, a gente precisa contextualizar, porque a carta do anel, numa situação de trabalho, por exemplo, é uma situação que a gente vai colocar como um compromisso de trabalho, que pode ser, de repente, uma assinatura de contrato, por exemplo, tá? Ou então que uma sociedade vai trazer discussões, tá? Com uma mulher ou com uma pessoa, pode não ser mulher, mas com uma pessoa que é uma pessoa geralmente mais velha, é uma pessoa muito assim, que tem uma conduta que enrola a pessoa numa situação, que pode dar o bote nessa situação. Tem que ficar alerta, porque pode haver alguma traição. Se eu estiver falando de trabalho, né? Se eu não estiver falando de trabalho, estiver falando de relacionamento afetivo, então tudo isso passa para a vida afetiva, relacional, tá? Então, é isso. Essas dicas que eu queria dar para vocês. E quem tiver algum outro assunto que se interesse, um tema qualquer, pode deixar aí nos comentários me pedindo. Se for possível, eu faço um vídeo sobre isso, tá? Sobre o que vocês pedirem. E, então é isso, e no próximo vídeo eu vou falar da mesa real, tá? Aí eu vou dar umas dicas boas para vocês sobre leitura de mesa, em relação à posição das cartas, se elas saem acima, se sai abaixo do consulente, se sai do lado direito, se sai do lado esquerdo. Aí é uma outra conversa, e quem tiver a fim de acompanhar, vai ser um vídeo aí em breve que eu vou gravar. Então é isso, um abraço para vocês.